você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre camadas da atmosfera. Nós precisamos recordar que essa camada é uma camada protetora da nossa Terra. É ela que nos protege de muitos fenômenos que acontecem no espaço celestial, ok? E é nela que acontecem também diversos fenômenos meteorológicos, ok? Então, a princípio, nós precisamos lembrar algumas coisas relacionadas à atmosfera. Bem, a princípio, nós precisamos recordar que a Terra ela possui algumas camadas. Nós temos uma camada sólida chamada de litosfera, representada pelas rochas, uma camada líquida, chamada hidrosfera, representada pelos oceanos, mares, igarapés, e lagos, ok? Nós temos uma camada gasosa chamada atmosfera, que é representada pelos gases, que é a nossa aula em questão de hoje, e temos o conjunto por elas formado chamado de biosfera, que é justamente o conjunto formado pela litosfera, hidrosfera e atmosfera. Porém, na aula de hoje nós vamos falar sobre a atmosfera, ok? A princípio você precisa lembrar que a atmosfera ela é exatamente uma camada, ok, de ar, e essa camada de ar ela é uma camada gasosa que possui 5 camadas, ok? Retém e absorve calor, tudo certo? E claro, acima de tudo, nos protege, nos protege dos raios ultravioletas, nos protege de meteoros, ok? E claro, acima de tudo também, nos protege dos filtros, exatamente dos raios ultravioletas, formando assim também um filtro solar natural, ok? Logo, ela é uma camada vital para a nossa sobrevivência. Então, não esqueça, a atmosfera ela é extremamente importante, para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Nesse contexto, nós precisamos lembrar, que não existe ar puro. A atmosfera ela tem uma composição bastante interessante. Primeiro, não esqueça que ela é uma mistura, ok? Não esqueça que ela não tem cor, então ela é incolor. Ela não tem cheiro, então é inodoro, ok? É transparente, por isso que a gente consegue nos ver, ok? Uns aos outros. E claro, ela é composta por diversos gases. Por isso, nada de dizer que a atmosfera ou o ar é exatamente puro. Pelo contrário, ela é uma substância composta, ok? Ela é uma mistura, portanto não existe ar puro. Mas vamos aos gases. Não esqueça que 78% é de nitrogênio. Então, o gás que predomina na atmosfera é justamente o nitrogênio, ok? Nós temos esse nitrogênio exatamente sendo encontrado nas proteínas, na calibragem, na refrigeração, na industrialização. 21% é de oxigênio, ok? Se nós formos observar, esse oxigênio é super responsável para nós pela respiração, ele é um comburente, ou seja, ele gera um processo de queima e, claro, a oxigenação dos tecidos do corpo, ok? Se você somar exatamente aqui 78 com 21%, você vai ter 99%, então sobra, Restam, na verdade, 1%, que são outros gases. E esses outros gases são representados aí pelo gás carbônico, pelo hélio, pelo radônio, argônio, xenônio e criptônio. Entre eles, vale salientar que o gás carbônico ele é utilizado nos extintores, nos refrigerantes, participa do processo de fotossíntese da vegetação e é responsável pela renovação do ar. Então não esqueça, não existe ar puro, ok? Depois dessa composição, nós precisamos lembrar quantas camadas possui a atmosfera. E a gente precisa recordar que a atmosfera ela possui exatamente 5 camadas, ok? Não esqueça, essa primeira camada chama-se troposfera, a segunda camada chama-se estratosfera, a terceira mesosfera, a quarta ionosfera e a quinta e mais externa a exosfera. Vamos começar exatamente pela camada que está na base, que é a troposfera. Tudo bem? Vamos lá. Como nós já sabemos, a troposfera é considerada a primeira camada da atmosfera. E essa primeira camada da atmosfera, ela está justamente próxima à superfície, ou seja, onde é o nosso local de sobrevivência, ok? E nós temos uma altitude que vai de aproximadamente até 17 km de altitude. Ela é considerada a camada mais baixa da atmosfera, perfeito? E é nela que você tem exatamente uma abundância de oxigênio e é nela que é justamente responsável pela respiração de nós seres vivos. Tudo certo? Não esqueçamos também que é nela que acontecem os fenômenos meteorológicos, como a acumulação
de vapor d'água, que seria as nuvens, né? Exatamente as precipitações, que seriam as chuvas, ok? A circulação do ar atmosférico, que é justamente os ventos, e, claro, as descargas elétricas, seria exatamente os raios. Tudo bem? Uma coisa interessante que você precisa entender, que à medida que se sobe, né, na altitude, a temperatura ela diminui. Então, à medida que você vai subindo a altitude na troposfera, a temperatura vai diminuindo. Então, aí você percebe que é uma relação inversamente proporcional, ok? A próxima camada que nós temos é exatamente a estratosfera. Não esqueça que a estratosfera é exatamente a segunda camada. E essa segunda camada, né, ela possui baixa umidade, até porque a maior parte da umidade concentra-se na troposfera, perfeito? Não esqueça que a altitude ela vai variar até os 50 km, ou seja, ela vai dos 17 lá da estratosfera até os 50 km, ok? É nela que está a camada de ozônio, né, que é responsável exatamente por filtrar os raios ultravioleta, possui pouco oxigênio e, claro, é nela que circula exatamente os grandes aviões, ok? E nós precisamos recordar que essa estratosfera ela não tem fenômenos meteorológicos, mas ela é extremamente importante porque ela nos protege dos raios ultravioletas, ok? Diferentemente do que acontece na troposfera, onde à medida que se sobe na altitude, né, a temperatura diminui, aqui é o contrário. Na verdade, a temperatura ela vai se elevando à medida que a altitude aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? A próxima camada que nós temos, querido estudante, agora é justamente a mesosfera. Essa camada ela é importante também para nós. A princípio, você precisa lembrar que ela é a terceira camada, exatamente da estratosfera, ok? Ela possui baixíssima temperatura, a altitude dela está em torno de 80 km, ok? Nela existe uma ausência de gases, uma inexistência de nuvens, é o que justifica a baixa temperatura, pois não há retenção de calor, que é refletido a partir lá da camada de ozônio na estratosfera, ok? E é ela que provoca uma grande resistência às rochas celestes, ok? Que onde esses meteoros, quando chegam na mesosfera, eles acabam se desintegrando, né, nos protegendo exatamente da ação desses meteoros, ok? E é nela que também você tem o surgimento das estrelas cadentes, ok? Outro fato que você precisa recordar é que aí a temperatura é a mesma relação da troposfera. Ela diminui à medida que a altitude aumenta, ok? Bem, a quarta camada que nós temos agora, querido estudante, é justamente sobre a ionosfera. Essa é bastante interessante. Não esqueça que essa camada ela é uma camada importante, né? Além dela ser a quarta camada, você precisa lembrar que o ar nela é rarefeito. A altitude dela equivale a até 300 km, né, de altura. Nela você tem a abundância de íons. É nela que você tem as partículas de eletricidade, né, que contribuem para os feixes de luz que são liberados pelos raios solares, né, cheguem aí e, claro, provocam um fenômeno belíssimo conhecido como aurora boreal. E nela que, em virtude dessas partículas, né, você tem também a transmissão das ondas de rádio. É por isso que você consegue ouvir, né, todas as suas músicas, né, a partir das ondas de rádio que são exatamente transmitidas a partir da ionosfera graças a essas partículas encontradas na sua composição. Tudo bem? Não esqueça da relação. A temperatura também aqui vai se elevar à medida que a altitude aumenta. Então, a relação aqui da temperatura com a altitude é diretamente proporcional. Tudo bem? Agora nós vamos, querido estudante, para a última camada, conhecida como exosfera. Essa camada ela é conhecida como a quinta camada, perfeito? Não esqueça. O ar nela também é inexistente. Okay? A altitude dela equivale a 400 km de altura, não possui gases respiráveis, então não há como sobreviver nessa camada, ok? Ela recebe uma grande pressão do Sol, tanto é que é a camada mais quente que nós temos na atmosfera, ok? Lá ela tem partículas exatamente sem gravidade, então a gravidade aí particularmente contribui, né, para que os astronautas possam estar exatamente nesse espaço, mas não podem, né, pisar normalmente, porque a gravidade aí
praticamente não contribui para que eles possam ter uma locomoção tranquila. Então, a gravidade praticamente é zero, ok? E é nela que você tem os satélites de transmissão de informação. Já ouviu falar do GPS? Pois é, o GPS é justamente um sistema de posicionamento global. E as informações elas são transpassadas exatamente a partir desses satélites de transmissão que estão localizados na exosfera. Querido estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.